Olá, galerinha! Faz tempo que eu fiz um vídeo assim, né, pra vocês. E aqui matar um pouquinho a saudade e trazer pra vocês essa informação, essa formação a respeito de São Boaventura, pois hoje é o dia dele. Hoje é o dia em que a igreja celebra o dia desse ilustre homem, dessa ilustre pessoa que pisou aqui na face da terra. Olha aqui esse cenário, afinal de contas nós torcemos pelo Brasil. E aqui já dizer pra você que se você gosta de ser bem informado a respeito da política, tem um outro canal chamado Mito Cariri. Então acompanhe esse canal também para que você seja bem informado daquilo que acontece na política nacional. E aqui no canal Rony Observador, peço a você, copie o link desse canal e mande para seus amigos. Compartilhe nas suas redes sociais. Você que já é inscrito, você tem a missão de nos ajudar a alcançarmos a meta estipulada pela plataforma. Então se você ainda não está inscrito, por favor, se inscreva. Não esqueça no final do vídeo deixar o like. Não esqueça de deixar um comentário. E o principal, você que já é inscrito, copie o link do canal e mande para seus amigos, para que eles vejam e façam essa família crescer, nos ajudando a concluirmos a casa de missão da comunidade de evangelização Fonte de Vida. Então vamos falar sobre São Boaventura, mas antes disso, rola a vinheta! Venha! Rony, o Observador! Então, gente, São Boaventura, um frade da Ordem Menor dos Franciscanos, por aqui nasceu em 1217 e não tem essa precisão de data do ano, ou em 1221, em Bagnoregio, na Itália, e morreu no dia 15 de julho de 1274, em Lyon, na França. Então, São Boaventura, ele foi filósofo, ele foi teólogo e ele é doutor da igreja, onde ele foi um dos responsáveis a ensinar a filosofia e a teologia aos frades da Ordem Menor e dos franciscanos, bem como Santo Antônio de Pádua. Ele viveu nesse mesmo período. Conta-se que ele teve um encontro com Francisco de Assis, mas na realidade o que consta nos escritos é que ele, quando tinha 9 anos de idade, ele foi acometido de uma doença mortal, e São Francisco de Assis impôs a mão sobre ele, rezou por ele e ele ficou curado. São Boaventura, ele já criança que frequentava a igreja, e ele sentia o desejo muito grande de comungar, de receber o corpo e o sangue de Cristo, porém ele ainda não tinha feito a catequese da primeira comunhão. Mas conta-se que um dia ele teve tanta vontade, mas tanta vontade, ele ainda sendo criança, participando ali da missa, de querer comungar o corpo e o sangue de Cristo, que aconteceu um fato extraordinário. A hóstia consagrada saltou da mão do sacerdote e veio flutuando até onde Boaventura estava, e ele abriu a boquinha dele quando criança, e a hóstia entrou na boca dele e ele comungou. Então conta-se que a primeira comunhão de São Boaventura se deu pelas mãos de um anjo que tomou a hóstia da mão do sacerdote e levou até São Boaventura. Tal era o desejo de comunhão, tal era o desejo de receber o corpo e o sangue de Cristo. Então veja que fato extraordinário na vida dessa criança ainda, que desejava ardentemente comungar do corpo e do sangue de Cristo. E nós, quando nós vamos à missa, nós temos o desejo de comungar o corpo e o sangue de Cristo? Fica esse exemplo para você aí compreender que ali está presente o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Deseje ardentemente, meu irmão, ter vida de santidade, permitir que o corpo e sangue de Cristo nos dê fortaleza na caminhada aqui nessa terra. Então, desde cedo, os pais colocaram ele na escola e ele sempre teve uma inteligência muito aguçada em que desejar aprender, em desejar ter os conhecimentos. E quando ele entrou no seminário, ele tinha muita facilidade de compreensão nos estudos. E quando ele se tornou frade na Ordem Menor dos Franciscanos, por conta disso ele se tornou professor dos outros frades da Ordem Menor dos Franciscanos. O Papa da época, ele viveu também na mesma época de São Tomás de Aquino, e o Papa da época pediu para Boaventura e São Tomás de Aquino, na época, escrever algo que pudesse estar embasando a fé na Sagrada Eucaristia. E aí eles foram para suas casas, passaram vários dias rezando, meditando e escrevendo. E quando chegou um determinado dia, combinaram todos para aquela audiência onde eles iriam expor aqueles escritos que eles tinham redigido a respeito da Sagrada Eucaristia. Então Boaventura foi o primeiro a expor aquilo que ele escreveu, e ele pegou os papéis e começou a ler o que ele tinha redigido, e foi tão belo, mas tão lindo que ele escreveu a respeito da Eucaristia, que quando ele terminou e ia dar a vez a Tomás de Aquino, Tomás de Aquino pegou o que ele tinha escrito e rasgou, porque ele entendeu, aquele entendimento que Boaventura tinha tido a respeito da Eucaristia era superior
aquilo que ele tinha escrito. Então veja a humildade de homens que reconhecem pela ação do Espírito quando Deus fala de verdade. E olha que Tomás de Aquino também é doutor da igreja e foi o escritor da Suma Teológica, mas ele viu que Boaventura, nos seus escritos a respeito da Eucaristia, escreveu muito melhor do que ele. Veja a humildade dos santos, gente, como é grande. E nós, santa humildade que nós temos, hein? Santa humildade. Quando ele já estava no seu leito de morte, Boaventura, aconteceu que ele já não se alimentava mais, ele já não bebia mais. E no dia da sua morte, ele já muito enfraquecido, no seu leito, na cama, conta-se os frades que estavam ali ao redor, que assim como aconteceu a sua primeira comunhão, onde o anjo tomou da mão do padre a hóstia consagrada e colocou na sua boca, esse mesmo anjo, no dia da sua morte, trouxe a hóstia consagrada, abriu o peito de Boaventura e colocou a hóstia consagrada no seu peito e fechou novamente o seu tórax. E quem estava ali do lado viu isso acontecer. Então São Boaventura, ele fez a primeira comunhão pelas mãos humanas e também pelas mãos angelical. E no leito de sua morte aconteceu também esse fato. Então aqui nós encontramos um homem, doutor da igreja, que tinha uma espiritualidade eucarística, uma sensibilidade a Jesus eucarístico, ao ponto de amar de tal forma que os anjos se rendiam a ele. Então São Boaventura, ele tem vários escritos, dentre ele uma via de se chegar até Jesus Cristo através da oração. Então ele vai dizer dos métodos que a pessoa, se quiser adotar, fazer na prática para se chegar até Deus através da via da oração. Então São Boaventura, mestre doutor da igreja, neste dia em que nós celebramos como igreja católica a memória desse ilustre homem, desse grande homem que pisou aqui na terra e deixou seu legado para a igreja, para que nós possamos imitar-lhes a fé, como diz lá na palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 13. Prestar atenção aos vossos guias, vejam como eles encerraram a carreira e imitar-lhes a fé. Então São Boaventura é um desses homens digno de que a gente imite a fé dele. Por quê? Porque ele acreditou firmemente em Jesus e em Jesus Eucarístico. São Boaventura, rogai por nós. Não esqueça, no final aí, deixa o like, deixa um comentário, compartilhe nas suas redes sociais. Se você não está conosco, se inscreva. Hashtag tamo junto, gente. Foi boa.